confessar pra vocês que eu estou muito decepcionada, porque eu mudei meu quarto inteiro de lugar, fiz um cantinho lindo pra eu gravar meus vídeos, fui gravar, a iluminação ali tá péssima, então aqui estou eu na minha cama, não tem nada atrás de mim, só a Gigi, toda torta, vai dar dor na coluna, querida, senta direito. Então aqui estou eu, gente, nesse cenário lindo, maravilhoso. Não era a minha intenção. Depois eu vou mostrar pra vocês em algum vlog como é que tá ali. Eu passei as últimas semanas meio off, né? Como vocês sabem, estou, né? Mas eu prefiro falar que estava porque quem sabe vai logo embora. Estou com probleminhas de saúde, mas tá tudo se resolvendo, tenho fé. Tô aqui com a minha água, né? Porque pra quem não sabe, estou com pedrinhas nos rins. E o problema não é a pedra, é o que ela causa na gente, né? Mas enfim, não vou falar disso hoje. Gente, estava eu outro dia refletindo numa música que eu fiz. Eu gravei uma música em espanhol. Eu acho que eu ainda não vou ter postado ela quando vocês estiverem vendo esse vídeo, mas eu vou colocar um pedacinho dela aí pra vocês. Como oirão, quem escuchará? Que sale de mí es el silencio de mi alma cansada. E geralmente o processo de criação de uma música minha, quando ela nasce, cada pessoa tem o seu processo, né? Tem gente que gosta de pensar num tema que vai falar, tem gente que gosta de primeiro fazer a melodia. No meu caso, eu gosto de escrever primeiro a melodia. Às vezes nasce junto, às vezes nasce depois, com o meu queridíssimo namorado, que é um excelente músico, e a gente faz junto a melodia. E é assim que funciona o nascimento de uma música. E quando eu tava analisando, né, que eu tava ouvindo essa música pronta, eu me emocionei muito com ela. Eu não me emocionei nem tanto no processo de criação, eu me emocionei mais no resultado final, quando eu parei pra refletir o que eu tava querendo dizer ali. Porque a música, pra mim, ela é algo que vem de dentro. Ela não é algo que simplesmente veio, pronto, é qualquer coisa. Pra mim, a música é algo muito importante. Estava eu analisando essa música e eu vi que eu escrevi assim: como ouvirão? Quem vai escutar se a única canção que sai de mim é esse silêncio da minha alma cansada? E nisso eu parei pra refletir, eu pensei, não, eu tenho tanta coisa pra falar, eu tenho tanta coisa dentro de mim. Não que eu queira mudar 100% o rumo aqui do canal, eu sei que vocês gostam de vlogs e tudo mais, mesmo que minha vida não seja nada interessante, eu sei que vocês gostam, mas eu tenho mais a acrescentar na vida das pessoas do que um simples vlog do meu dia, limpando a casa. Eu tenho algo pra trazer pra vida das pessoas e tem assuntos que eu nunca falei aqui com vocês que eu queria falar. E desculpa se essa introdução já está gigante, mas eu quero que esse vídeo seja um bate-papo. Eu não quero que seja um vídeo muito cortadinho, assim, sabe? Que a cada respirada minha eu vou e meto um corte ali. Então hoje vim abrir meu coração pra vocês e vim contar o porquê que eu não frequento mais nenhuma igreja. Pra quem não sabe, eu sou filha de pastor. Meu pai, ele é pastor desde que eu me conheço por gente. Desde que eu nasci, ele já era pastor. Então, eu cresci na igreja, eu vi muitas coisas, eu vivenciei muitas coisas boas, pra falar bem a verdade. Eu tive muitos problemas com o meu pai, como pai, não como pastor. Como pastor, ele foi um excelente exemplo pra mim. Eu não tenho o que falar dele como pastor, eu admiro assim, demais. Um exemplo, gente, se meu pai não fosse meu pai e eu pudesse escolher um pastor que eu admirasse, eu escolheria ele com certeza, com toda a certeza do mundo. Meu pai, ele era um pastor que, assim, a pessoa ligava pra ele de madrugada: ai, pastor, eu não tô bem, quero conversar, sei lá, numa segunda-feira, 3 da manhã. Pastor, meu gás acabou. Pastor, cortaram a energia aqui de casa. Pastor, tudo era pastor, pastor, pastor. Eu sempre via o meu pai sendo o anjo da guarda de várias pessoas. Qualquer coisa, as pessoas sabiam que podia contar com ele. E é comum, né, geralmente, o pastor ganhar um salário da igreja. Tem pastores que são apenas pastores e pronto, e pastoreiam. Eu não tô falando que é errado, mas tem pastores que ganham, assim, um absurdo pra pastorear uma igreja. É fácil, gente, eu sei que não é fácil, é algo difícil, mas meu pai nunca foi esse tipo de pessoa. Meu pai sempre trabalhou, e muito, gente, e muito mesmo. Meu pai, minha mãe sempre ao lado dele, ajudando. Meu pai, por muitos anos ele teve a marcenaria, por um tempo ele também teve uma pizzaria, então ele tinha que conciliar tudo, e conciliar os irmãos falando mal também. Ah, agora tem pizzaria, como é que vai fazer? A pastora não vai na igreja, porque minha mãe ajudava na pizzaria também, então tinha que ficar revezando. Então, assim, era sempre muita crítica
crítica, o povo cobrando muito e meu pai sempre ali se doando. Era muito difícil eu ver meu pai sendo cuidado por alguém. Ele tava sempre cuidando das pessoas e ouvindo, né, coisas absurdas, porque o povo fala mesmo, o povo fala mal pra caramba. Então, enquanto eu era criancinha, tudo pra mim era lindo, maravilhoso. Ia na salinha, eu não tinha muita noção, né, da dificuldade que era ser uma filha de pastor, né, estar numa família de pastores. Era um peso muito grande e eu não tinha essa noção porque eu não entendia nada, né, eu era criança. Mas eu na escolinha, eu sempre quis ser a tia da escolinha, eu sempre quis ler os livrinhos e falar de Deus e isso e aquilo, eu sempre queria ser igual meu pai, de falar, de pregar. É algo que até hoje eu tenho no meu coração, sabe, de falar, de ajudar as pessoas. Então desde pequena eu sempre tive isso. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo certas coisas. E muitas vezes eu não entendia algumas coisas. Igual eu tinha falado pra vocês, tem muitos pastores que recebem da igreja pra estar ali pastoreando, né, que recebe casa para morar, um certo valor em alimento, né, em mercado, tudo. Eu sempre via meu pai tirando do bolso dele para colocar na igreja. Ah, mas pastor, faltou tanto de dinheiro esse mês para pagar tal conta. Meu pai ia, pegava e tirava do bolso dele. Então eu tive um exemplo bom de pastor na minha vida. Uma coisa que eu não entendia direito era por que meu pai sempre ia atrás dos membros, assim, das pessoas. Às vezes as pessoas deixavam de ir na igreja. Meu pai sempre, às vezes ele falava assim, eu lembro dele comentando com a minha mãe. Ele falava, nossa, bem, eu tô preocupado com a família lá de fulano, faz tempo que eles não vêm na igreja. Será que eles estão bem? Será que eles estão precisando de alguma coisa? Meu pai tava sempre preocupado, não com o dízimo da pessoa, não, com o que a pessoa tinha a oferecer para a igreja, mas meu pai estava sempre preocupado se aquelas pessoas estavam bem. E eu admirava muito isso. Eu pensava, nossa, as pessoas não estão nem aí pra gente, não querem nem saber se a gente tá bem ou não. E meu pai tá sempre ali, né, perguntando, querendo saber se a pessoa tá bem ou não. E resumindo, gente, meu pai, pra mim, ele foi um pastor maravilhoso. Eu só tive exemplos bons. Eu não posso chegar pra vocês e falar, eu vi tanta coisa errada. Nossa, eu sou filha de pastor, mas eu vi tanta coisa errada. Graças a Deus eu não posso falar isso. Igual eu falei pra vocês, eu tive muitas desavenças com o meu pai, porque a gente tinha muitos atritos, coisas que a gente não pensava igual. Nossa, na minha adolescência, então, foi muito difícil, mas como pastor, eu não abro a boca pra falar nada do meu pai. E aí, gente, eu fui crescendo, né? Veio a adolescência, veio a fase rebelde. Eu vou tentar não falar muito pra esse vídeo não ficar grande, porque já tá um pouquinho. E nisso, quando veio a minha fase mais rebelde, eu tive muita desavença com o meu pai. Ele não soube muito ser pai, ele queria ser mais pastor, tipo assim, você não pode fazer isso, é pecado fazer isso, Deus não se agrada disso, Deus não se agrada daquilo, e às vezes eu só queria a compreensão dele como pai, eu queria a correção dele como meu pai, e não como pastor. Às vezes faltava saber discernir, sabe? A hora dele ser meu pai e me corrigir como pai, e a hora dele ser meu pastor. Então eu tive muita desavença, enfim, saí de casa muito cedo, vocês sabem aí da minha história. E mais pra frente, quando eu comecei a tentar ir de novo em igrejas, porque eu sempre tive esse temor no meu coração. Eu posso estar, sei lá, anos sem ir na igreja, mas o temor a Deus é a mesma coisa. Eu sei que faz falta, sim, a comunhão, você tá sempre ali num ambiente, né, de pessoas que estão no mesmo propósito, agradando a Deus e tudo mais. Eu sei que faz muita falta. Então, um membro fora do corpo, ele não tem muita, como eu posso dizer, sem falar as palavras erradas. Eu não vou saber falar, porque eu tenho medo de vocês interpretarem errado. Mas é muito difícil um membro não estar ali presente no corpo. Quando você está junto, em comunhão com as outras pessoas, é mais fácil. Mas enfim, não consigo, eu sou uma pessoa difícil pra caramba, eu vejo as coisas erradas, eu fico indignada, eu falo mesmo, eu fico muito brava. E aí vamos pra parte de quando eu tentei voltar pra uma outra igreja. Aqui na minha... Eu não vou citar nomes de igreja nem nada, tá? Mas eu acho que quem for daqui de Serra Negra vai saber de qual igreja eu tô falando, infelizmente, porque a cidade é muito pequena. Mas eu tentei voltar pra essa igreja, tentei a frequentar essa igreja. Eu tinha alguns amigos, algumas pessoas que já iam lá. E eu peguei pra ir. Quando eu cheguei, eu falei, gente, que igreja maravilhosa. Tudo muito gostoso, um clima muito bom. E de primeira foi tudo lindo, sabe? Eu senti a presença de Deus, assim, de uma forma enorme. Só que eu estava numa fase da minha vida que eu precisava de um acompanhamento. Eu não sei explicar pra vocês, mas sabe alguém que senta com você, conversa e te auxilia? Eu tava meio que sem rumo na minha vida, e por mais que eu sentisse a presença de Deus ali, eu precisava de pessoas de Deus pra me orientar em certas atitudes. Eu me lembro que algumas vezes eu quis conversar com o pastor
Só que o pastor era tão inacessível, parecia que eu queria falar como estrela de Hollywood, sabe? E as pessoas falavam assim, liga pra secretária dele pra agendar tudo. Eu lembro que eu tentei ligar várias vezes. Assim, é até meio humilhante falar isso, sabe? Mas eu tentei ligar várias vezes e não conseguia agendar pra falar com ele, sabe? Era uma coisa muito... Ele era muito inacessível. Não tinha essa disponibilidade pra me atender, pra conversar. E tipo assim, tudo bem, se ele, né, que é o pastor, não pode, eu entendo que tem mais pessoas e tal. Enfim, gente, tive zero atenção, todo mundo cagou pra mim. Eu não tava querendo atenção porque eu queria ser o centro das atenções, não, eu tava precisando ser cuidada, sabe? Eu precisava de uma palavra de alguém de Deus ali naquele momento, e eu não tive. E o slogan da igreja era tipo, não vou falar, gente, senão vocês vão saber que igreja eu tô falando mesmo. Mas enfim, eu me senti muito de lado, sabe? Assim, tipo, vem pra igreja, vocês precisam vir pra igreja, vem, aqui é o seu lugar, nananana. E chegava lá, tá bom, tava lá, mas se eu precisasse de uma palavra, se eu precisasse de um conselho de alguém de Deus, isso não existia. Então eu fiquei bem triste, assim, acabei me mudando pra Buenos Aires e tudo mais, acabei não continuando nessa igreja porque eu fui embora. E aí em Buenos Aires eu procurei outras igrejas e foi muito bom. Eu me lembro que em Buenos Aires eu vi um banner, né, de uma igreja que tinha culto assim, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E além de ter culto todo dia, tinha culto às 2, às 4, às 6, vários horários, né? Só que eu não li direito e eram células que tinham nesses horários. Eu lembro que eu cheguei lá, não sabia falar espanhol direito. Eu até entendia bem o que as pessoas falavam, mas eu falar, papapá, era muito difícil, né? E eu lembro que eu cheguei numa terça-feira à tarde, numa igreja que chama, se não me engano, La Presença. E eu cheguei lá, né? Cadê o culto? Não tinha ninguém no altar. Daí a mulher veio falar comigo e tal. Eu falei, não vai ter culto, não, tudo em espanhol, né? Ela falou, não, então aqui não é célula, era um grupo, eu não vou lembrar o nome. E aí eu sentei no meio de um monte de senhora e elas conversando da Bíblia. Eu comecei a conversar também porque elas começavam a perguntar pra mim, né? E eu me senti muito bem-vinda lá, muito acolhida. Enfim, foi muito bom, muito gostoso. Voltando aqui pro Brasil de novo, eu até tentei de novo frequentar essa igreja que eu tinha falado, porque é uma igreja muito grande, é perto de casa, enfim. E eu não posso falar muito sobre isso, porque é difícil, eu não quero expor os pastores nem nada. Mas eu lembro que quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a trabalhar num lugar, era um negócio de carros e tudo mais, eu era secretária lá, atendia telefone, agendava, fazia ordem de serviço. E meu patrão, óbvio, ele era bem de vida. E eu lembro uma vez que ele chegou pra mim e falou, nossa, eu não aguento mais, o pastor fulano de tal igreja lá não para de me mandar mensagem todo dia, olha isso, eu nem respondo mais, todo dia ele tá me mandando mensagem pra eu ir na igreja e tal. E aí eu parei, olhei a mensagem, olhei o pastor, falei, não, cara, não acredito. Gente, era o mesmo pastor que não tinha disponibilidade nenhuma de me atender. Era o mesmo pastor que eu já tinha mandado, eu tô até rouca de tanto que eu falei. Era o mesmo pastor que eu tinha mandado mensagem pra ele e ele nunca sequer nem visualizou. A mulher dele, a mesma coisa, nunca nem visualizou as minhas mensagens. Então, a hora que eu olhei, eu falei, como assim? Pra pessoa que tem dinheiro, ele tá interessado e ele manda mensagem todos os dias. E pra mim, que não tenho tanto a oferecer na igreja dele, então, gente, tudo isso me entristeceu muito, porque eu cresci vendo algo completamente diferente. Eu cresci vendo um pastor que era só amor. É claro que meu pai tinha seus defeitos, sim, ele não era um pastor perfeito, mas eu cresci vendo muito amor saindo do coração do meu pai, independente se a pessoa tinha dinheiro ou não, gente. Então, assim, gente, essa é a razão pela qual hoje, pra mim, é muito difícil eu consegui frequentar uma igreja. Tentei frequentar outra depois e aconteceu o mesmo problema. O pastor dizia que ninguém frequentava a casa dele, que ele não gostava de pessoas frequentando a casa dele, que ele não queria misturar as coisas, mas daí entrou um membro que era dono de uma empresa bem grande aqui, e algumas semanas depois esse membro já estava lá na casa do pastor, postando foto e tudo mais. Então, assim, querendo ou não, o dinheiro é o grande mal, sabe, das igrejas. Tem fofoca? Tem fofoca. Tem gente que se acha mais santo que o outro? Tem. Gente, todo lugar tem. Não tô falando que eu quero ir numa igreja que não tenha nada disso, porque eu sei que é impossível. Mas o que me deixa muito, muito, muito triste é ver essa ganância no coração das pessoas. Eu sei que é importante a igreja ter dinheiro, sim, pra poder se manter, pra poder se bancar, mas parece que isso é o principal, sabe? Igreja cheia pra ter dinheiro. Eu não consigo ver uma intenção real de ter uma igreja cheia pra ter pessoas cheias de Deus. Eles meio que colocam essa máscara, não, precisamos
precisamos ser cheios, precisamos ter uma igreja cheia de pessoas cheias de Deus, mas quando na verdade, no fundo, a pessoa quer ter uma igreja cheia pra ter uma igreja rica, sabe? Pra ter uma igreja que o povo olha e fala, nossa, tá a igreja, ó. E, gente, não é assim que funciona. Eu penso muito diferente da forma que esses pastores pensam. Tô longe de ser perfeita, gente. Eu sou muito imperfeita mesmo. Mas eu tô cansada de pastores que mascaram isso, tipo, aqui é o seu lugar, vem pra cá, você vai ser bem recebido, você vai ser amado, quando na verdade eles estão cagando pra você. Se você tem dinheiro, aí eles vão te tratar bem, aí eles vão te mandar mensagem, eles vão querer saber se você tá bem, eles vão querer saber como é que tá ali, se você tá precisando de alguma coisa, de algum auxílio, de algum conselho espiritual. Mas se você não tem dinheiro, ó, pelo menos é a experiência que eu tive aqui na minha cidade. Eu sinto muita falta, assim, de frequentar uma igreja, de estar ali nos cultos. Gente, eu amo, eu cresci todo domingo sabendo que era dia de culto. E uma coisa que eu sempre falo, por incrível que pareça, mesmo que faz muitos domingos que eu não vá na igreja, eu não gosto de marcar nada pra domingo, porque indiretamente na minha cabeça, domingo é dia de culto, entendeu? Então eu tenho isso em mim, eu sinto falta disso. Igual eu falei pra vocês, gente, igreja perfeita, nunca a gente vai achar. Mas a gente lida com falsidade, com várias picuinhas, né, que o povo adora falar mal também. E igreja é pior ainda, né? Ó, fulana cheia de tatuagem, nossa, pipipipipi. Isso é fichinha. O que me incomoda mesmo é ver que o dinheiro é o principal na maioria das igrejas. Não estou generalizando, tá? Por favor. É muito triste você precisar de um conselho de alguém ali de Deus. Você pode estar com a tua vida com Deus super lá em cima, mas às vezes você precisa de alguém que também está no mesmo propósito que você para te dar uma palavra, né? Porque às vezes Deus usa essa pessoa para poder te orientar, para poder dar uma luz na tua vida, e às vezes você vê que o fato de você não ter tanto dinheiro é algo que não te faz ter o direito de chegar perto do pastor ou de ter uma atenção, no mínimo, humana ali, sabe? Essa é a minha experiência, esse é o meu relato. Não estou dizendo que eu nunca mais vou em igrejas, mas essa questão do dinheiro me incomoda muito mesmo, porque, gente, eu sempre penso assim, o que eu puder fazer pra ajudar as pessoas é que eu não tenho condições no momento. Eu trabalho, o que eu ganho ali, eu pago minhas continhas, tudo. Eu não tenho dinheiro pra falar, nossa, eu vou ajudar um monte de gente, mas é meu sonho poder fazer isso. Uma coisa que eu sempre falo pro Eric assim, amor, o dia que eu tiver muito dinheiro, eu quero ter sim minha casa, meu carrinho, tudo, mas eu não quero ficar acumulando bens aqui na terra, porque depois a gente morre e vai ficar para outra pessoa gastar. O que eu puder ajudar as outras pessoas, eu quero fazer. E aí eu pego e vejo tantas pessoas assim, ó, apegadas a isso, um amor tão grande, é algo que me entristece muito. É triste ver que uma folha de papel acaba sendo tão importante do que uma alma. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu até me emociono porque é algo que me entristece. Eu acredito que se eu sentir isso, quantas outras pessoas também se sentiram assim, não é verdade? Mas é isso, gente. Me conta aqui sua experiência na sua igreja aí. Como é que é as coisas? Como é que funcionam as coisas aí? Eu sei que as igrejas têm defeitos e tudo mais, mas eu tenho fé que um dia eu vá me sentir bem em alguma igreja. Eu tenho fé que eu vá encontrar uma igreja que o principal e verdadeiro foco seja falar do amor de Deus, e não só falar do amor de Deus, mas amar as pessoas, e não só amar quem tem dinheiro, mas amar as pessoas independente se ela tem dinheiro ou não, independente da cor da pele, independente de qualquer coisa. Gente, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Já falei, meu Deus do céu, já falei por meia hora. A hora que eu editar esse vídeo, espero que fique menor, mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo. Falei que não ia me enrolar e ó, me enrolei pra caramba. Pretendo trazer outros assuntos assim, outros temas de vídeos assim. Espero muito que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.